Antes de gravar esse vídeo, eu queria dizer a vocês que eu estou passando por um processo de recuperação no ombro, no cotovelo e no punho, o que me causa muitas dores e insônia. Então, por isso, vou compartilhar com vocês um pouco mais de informações de história. Hoje eu vou falar sobre a transição do Império para a Primeira República, que também a gente conhece como República Velha, República Oligárquica, do Café com Leite, da Espada, enfim, vários nomes. Como diz um escritor, Borges, nomes eles são carregados de significações históricas. O nome ele pode dar sentido a alguma coisa, o nome pode ser especificado para refletir um símbolo, na linguagem de Pierre Bourdieu, sociólogo. Claude Lévi-Strauss, antropólogo, ele primeiro disse que a gente pensa no nome e depois dá sentido a ele. Enfim, nomes são fortes, são carregados. O nome correto, a meu ver, é a base de pesquisas, é a Primeira República, que vai de 1889 a 1930. Nesse período, as pessoas estavam assim meio que perdidas com a transição. Não foi esse mar de rosas que a história conta não, que os livros contam não. A população parecia mais que assim pessoas que falavam diversas línguas, fazendo uma metáfora com a Torre de Babel da Bíblia. As pessoas estavam meio que perdidas, principalmente as pessoas pobres, os escravizados que estavam recém-libertos. A princesa Isabel, quando criou a nossa menor lei do Brasil, a Lei Áurea, ela não tinha o intuito de acabar definitivamente com a escravidão. Foi um grande pacto com a Inglaterra para fortalecer a revolução industrial que ocorria lá na Europa, na Inglaterra. Os escravos continuavam assim perturbados, perdidos, porque muitos deles não sabiam para onde ir, o que fazer. Era tudo muito novo. O povo estava recepcionando tudo aquilo ali no afã do começo, nos beginnings do começo. Então a Primeira República ela é um período da história norteado por revoltas. A revolta da vacina, a revolta federalista, a revolta da armada. Os presidentes eles tinham discursos contrários. O proclamador da República, Deodoro da Fonseca, não se entendia com Floriano Peixoto, que era seu vice e segundo presidente. Nesse meio termo, ocorreu guerras como Canudos, Contestados, Armada, Federalista, enfim. É um período de tensão, é um período que não é claro na historiografia brasileira, é obscuro, e ainda a gente não pode caracterizar que a história do Brasil começa nesse momento. Me parece, eu acredito, que a história do Brasil começa a ter um sentido sua própria, de fato autoral, não quando o Império criou um concurso para dizer que éramos uma mistura de raças, e sim quando Vargas recebeu o golpe de Estado através da morte de João Pessoa, que foi o fato determinante para o começo da era Vargas, e ele se proclama o governante do Brasil, através do governo provisório. Mas a Primeira República ela tem processos que ainda hoje são terríveis. Se a gente pensar um autor que eu gosto muito de ler, Lima Barreto, ele era bastante preocupado com a necessidade de começar, de continuar e dar sequência. Ele acreditava no começo. Lima Barreto era pobre, era negro, era suburbano, mas ele sai dessa condição e escreve obras, crônicas, diários, livros importantes. Na maioria dessas crônicas, desses relatos, ele insere pseudônimos e se coloca ali naquela história. Sua principal obra, como todos acredito que as pessoas devam saber, é Triste Filho de Policarpo Quaresma, onde ele critica os estrangeirismos, né, principalmente a parte dos estudantes. Lima se deu muito bem nos estudos, ele foi um aluno aplicado no curso técnico, depois ele passa para o ensino politécnico, que é uma grande referência de escola no período da Primeira República, fez o curso de engenharia, se dava muito mal porque o afã de Lima Barreto era mesmo a literatura, a história. Então, para agradar o pai, por quem ele tinha uma grande devoção, seguiu na engenharia, mas com notas baixíssimas e depois abandonou e enveredou pela história. Foi concursado público na Secretaria da Guerra com a amanuense, que são os copistas, tinha uma caligrafia linda e lutou contra os processos de racismo, de escravidão, fomentou e distribuiu nas pessoas, através de suas viagens de trem do subúrbio para o centro e vice-versa, no que hoje é chamado Central do Brasil, que antes era Estação Pedro II, em homenagem ao Império. E Lima, ele escreve, então, aí nesses momentos, diversos contos e suas obras importantes todas. Ele critica os estrangeirismos, né, as coisas que vêm de fora para dentro do Brasil, se dá muito bem com os estrangeiros, principalmente com os italianos, e com quem é que ele não se dá bem? Com os brasileiros, racistas, fundamentalistas, que o criticavam por ser pobre, negro e suburbano. Mas essa condição não fez de Lima uma pessoa diferenciada, pelo contrário, ele se tornou um dos grandes escritores da Primeira República,
e da história do modernismo brasileiro, da literatura do Brasil. Lima Barreto precisa ser discutido, precisa ser conhecido, precisa ser levado para as salas de aula, para as universidades, porque esse autor tem contribuições significativas no campo da história, da memória, da literatura e também da cultura histórica.